Olá, estudantes de semântica da língua portuguesa. Hoje nós vamos conversar sobre o tema da aula 7, que é intitulada Acarretamento, o implícito lógico. Já falamos na aula anterior sobre os implícitos, né? Os pressupostos, os subentendidos, e vamos continuar retomando algumas dessas ideias também nessa aula de hoje. Os objetivos da aprendizagem dessa aula são três. O primeiro é saber o que é acarretamento. O segundo objetivo é saber realizar os testes para a verificação da existência ou não do acarretamento. E, por fim, saber o que é uma paráfrase semântica. É importante lembrar, assim como na aula passada, que nós sabemos que nem sempre o sentido fica explícito, seja na nossa fala, seja no nosso texto, né? Ou então nas falas que ouvimos, nos textos que lemos. Muita coisa ali fica realmente implícita e o que é implícito diz tanto quanto o que está ali no texto, o que é posto no texto, né? Então, as autoras falam sobre essa noção de acarretamento no dia a dia, né? Fazendo um questionamento inicial, né? E aí elas perguntam, né? Como nós pensamos em acarretamento em nosso cotidiano? E aí elas tratam sobre acarretamentos oriundos de fatos do mundo, né? Que são baseados em cálculos de probabilidade de uma coisa acontecer a partir de outra, mas que obviamente podem ser canceláveis porque nem sempre algo de fato acarreta. Esse sentido é um sentido de consequência, né? Em algo. Porque nós temos aí uma série de variáveis no dia a dia que vão confirmar, né, essa consequência ou não. E essa é a grande diferença entre o tipo de acarretamento das coisas, que elas chamam de coisas do mundo, e o acarretamento linguístico, pelo qual se interessa a semântica e sobre o qual nós nos debruçaremos agora nessa aula. Então vamos lá. Para as autoras, em termos semânticos, o acarretamento linguístico é uma informação implícita que nós derivamos a partir do significado das palavras que constituem uma sentença. Então, eu tenho uma informação implícita dentro de uma sentença que me permite, né, inferir esse significado. Por informação implícita, nós devemos entender, então, uma informação que não está dita literalmente, ou seja, algo que está implícito, perdão, e que é apreendido por algum tipo de cálculo linguístico que nós fazemos. Sim, um cálculo linguístico. Vamos observar as seguintes sentenças. Primeira, João viu um gato. João viu um gato. Essa sentença por si só, né, ela já pode trazer para você aí vários contextos, né? João viu um gato. Eu posso pensar em diferentes contextos e, obviamente, pensando em diferentes contextos, ela vai adquirir diferentes significados, diferentes sentidos. Por exemplo, João viu um gato. Eu posso pensar de fato no felino, né, no animal. João viu um gato em outro contexto. Eu posso pensar num gato de energia, né? Não só em energia, mas, né, em algo que foi ali feito de uma forma ilegal para o consumo, né, de água, de energia, enfim. João viu um gato também no sentido de um homem bonito, de um homem belo. Né? Então, dependendo do contexto, nós podemos, obviamente, ter múltiplos sentidos. E aí, segundo as autoras, nós vamos pensar num contexto específico, que é naquela onde nós estamos de fato falando sobre animais domésticos. E nesse contexto, apenas o sentido de animal do tipo felino vai valer para gato, para essa informação, para essa frase 1. Por consequência, a partir desta sentença, nós inferimos dois. Se eu estou dentro de um contexto onde, de fato, a única possibilidade de compreensão é que gato é um felino, então eu posso afirmar que João viu um felino. Esse raciocínio, de acordo com as autoras, nos leva à seguinte conclusão. Se um for verdadeira, se João de fato viu o gato e esse gato se refere a animal, então 2 é necessariamente verdadeira. Se João viu o animal gato, ele viu um felino.
Temos agora uma dupla aqui de sentenças, né? A primeira é João andou. E aí as autoras continuam, né, aqui com João andou. E temos a sentença 4, João se locomoveu. E aí nós podemos fazer a mesma afirmação, né, que foi feita para a dupla anterior, a dupla de sentenças 1 e 2. Se João andou, necessariamente João se locomoveu. Vamos caminhando aqui. E o que é que foi discutido até agora vai nos mostrar? Vai nos mostrar que os pares de sentenças, né, nesses pares, uma dessas sentenças é calculada a partir da outra, ou seja, uma delas está implícita na outra. Como nesses implícitos existe a noção de um estar necessariamente dentro da outra, então nós dizemos que esse implícito é um acarretamento. Por extensão, se há um acarretamento, há também um acarretador. E a essa altura você já deve saber qual é a sentença acarretada, também chamada de acarretamento, e qual é a sentença acarretadora, em cada um dos três pares analisados anteriormente. Então, nós temos, antes do teste da verdade, nós temos que deixar bem claro aqui, né, que João andou necessariamente acarreta na noção de que João se locomoveu, certo? Ela é uma sentença acarretadora, né? Por quê? E fica implícita na frase João andou que João se locomoveu. Da mesma forma, em João viu um gato. Se ele viu um gato, o animal gato, necessariamente ele viu um felino. Então, essa é uma sentença acarretadora. João viu um gato. Porque acarreta dizer que ele viu um felino. João viu um felino é uma sentença que está acarretada pela sentença 1. Assim como João se locomoveu, também é uma sentença acarretada pela sentença 3, certo? A 4 é acarretada pela 3. A 3 é a sentença acarretadora e a 1 também, porque as outras estão contidas nela. E vem alguns testes para verificação do acarretamento, certo? O primeiro é o teste da verdade. Segundo as autoras, uma sentença só vai ser um acarretamento se sua verdade for necessariamente o resultado da verdade de outra. Se uma for considerada verdadeira, a sentença acarretada terá de ser obrigatoriamente considerada também verdadeira. Se uma puder ser considerada verdadeira e a outra puder ser considerada falsa, não tem acarretamento. Então, se eu falo João andou, necessariamente está implícito que João se locomoveu. Então, eu tenho um acarretamento. Eu tenho aí um implícito, né? Uma sentença que está acarretada pela sentença anterior. Ambas são verdades. Existe um outro teste que é o do conteúdo. De acordo com as autoras, uma sentença é um acarretamento se necessariamente todas as informações por ela expressas estiverem contidas numa outra. Caso apenas parte das informações esteja contidas, então não vai existir acarretamento. Se você observar, João viu um gato, né? João viu um felino. Se você observar os outros dois pares, João andou e João se locomoveu, você vai ver que as informações estão contidas na frase que é acarretadora, certo? Que acarreta a segunda. Porque aquela verdade está contida dentro da afirmação anterior. Existe esse implícito dentro da frase anterior. Então, eu tenho aqui, 2, João viu um felino, como eu já falei, é um acarretamento de 1, por quê? Porque todo o conteúdo de 2 está dentro de 1. Quando eu falo João viu um felino, está totalmente tranquilo em relação à sentença 1, João viu um gato, né? Pela relação de hiponímia, que você já estudou, né? Vocês já estudaram, o conjunto dos gatos está dentro do conjunto dos felinos. Assim, se algo está contido no conjunto dos gatos, esse algo está também contido no conjunto dos felinos. Mas o contrário não é verdadeiro. Por quê? Porque tem felinos que não são gatos. Então, é óbvio que gato é um hipônimo de felino, que é um hiperônimo, que é um termo mais amplo, já conversamos, né, sobre isso. E quando eu falo que gato está dentro do grupo de felino, eu sei que existem outras palavras, né, que designam outros seres que também estão no grupo de felino,
certo? Mas nem todo grupo de felino está dentro, né, desse termo gato. Então, eu tenho aí um hipônimo e um hiperônimo. Digo que há um acarretamento porque a verdade de um é a verdade de outra. Mas, claro que se a gente invertesse, nós veríamos que felino não cabe dentro do grupo gato porque ele é mais amplo, por ser um hiperônimo. Que é o que acontece também com João andou e João se locomoveu. 4 é um acarretamento de 3, porque todo o conteúdo de 4 está dentro de 3, né? Por essa relação de hiponímia, que nós também já estudamos, né? Como já foi dito anteriormente, eu sei que andar é se locomover, né? Quem anda se locomove. Agora é óbvio que o contrário não é verdadeiro. Por quê? Porque quem se locomove não necessariamente anda. A pessoa pode se locomover de outras formas. Esse hiperônimo é uma palavra mais ampla. Então, pode envolver aqui correr, nadar, saltar, enfim. Existem rastejar, existem outras formas de um ser se locomover, né? Só para que a gente relembre aqui essa relação entre o hipônimo, que é mais restrito, e entre o hiperônimo, que é mais amplo. 5 vai ser um acarretamento de 6, porque todo o conteúdo de 5 também está em 6. Uma vez que a relação de hiponímia com a frase João comeu algo, né, está dentro da frase, da sentença que nós veremos à frente, João almoçou, né? Então, comer algo é mais amplo, né, do que almoçar. Para as autoras, comer algo é uma sentença que traz uma ideia mais ampla. E almoçar, algo mais restrito. Veja que agora está, né, a gente inverte. As sentenças vinham 1, 2, 3, 4, agora 5, 6 se inverte um pouquinho. Por quê? Porque comer algo é o hiperônimo. Então, comer algo está mais amplo e almoçar mais restrito. Se eu falo comer algo, pode ser qualquer refeição. João comeu algo. Agora, se eu digo João almoçou, é mais restrito. Embora almoçar permita uma ampla variedade de opções, a gente sabe que comer algo permite uma possibilidade maior, né? Nós temos também o teste do encadeamento incoerente, onde uma sentença é um acarretamento se, ao ser posta na forma negativa e ligada ao seu par pelo conectivo mais, ela gerar necessariamente uma incoerência com esse par. Se não for incoerente, tem algo errado e não é encadeamento, e não é o acarretamento. Precisa necessariamente ficar incoerente. Vamos aqui, né? Por exemplo, 2 é um acarretamento de 1. Certo? Lembre que 1 é a sentença João viu gato e 2 é a sentença João viu um felino. João viu um felino é o acarretamento, né? Por quê? Porque existe um encadeamento que é incoerente se você coloca o mais, ó. João viu um gato, mas João não viu um felino. Fica totalmente incoerente, certo? Não existe essa possibilidade. Dentro do contexto que estamos trabalhando, não. 4 é um acarretamento de 3, porque também existe um cadeamento incoerente. Ó. João andou, mas João não se locomoveu. Também não é possível, é totalmente incoerente. Quem anda, automaticamente se locomove. E 5 é um acarretamento de 6, porque existe um encadeamento incoerente também em João almoçou, mas João não comeu algo. E aqui estão as sentenças 5 e 6 que ficaram faltando no slide anterior, né? Aqui elas estão sendo apresentadas a vocês. E aí temos, né? João almoçou, mas João não comeu algo. Impossível. Agora, eu poderia dizer, João comeu algo, mas não almoçou. Né? Porque comer algo não seria necessariamente almoço. Né? É algo realmente mais amplo. Só para agora, com essas sentenças aqui postas, que não estavam anteriormente, que vocês possam ver que uma sentença de fato acarreta outra. E aí a paráfrase é aquele acarretamento mútuo que nós já estamos acostumados, né, aqui na academia, a trabalhar com essa ideia de paráfrase, né?
Além do acarretamento unidirecional, nós temos também aquele acarretamento que ele é bidirecional. E ele ocorre quando as duas sentenças se acarretam mutuamente. Nós temos aqui mais um par de sentenças, né? Na 7 nós temos João comeu o bolo e na 8 temos o bolo foi comido por João. Nesses dois exemplos, gente, houve um acarretamento duplo, por quê? Porque essas sentenças se acarretam mutuamente. Elas basicamente não, elas são a mesma sentença, apenas estruturada de uma forma diferente. Ó. João comeu o bolo foi comido por João. Por isso que nós chamamos esse tipo de acarretamento de paráfrase, certo? E aí pede para que vocês observem, né, essas sentenças e a partir da análise desses dois pares, né, você pode depreender que as sentenças, embora uma esteja na voz passiva, né, e a outra uma na ativa e outra na passiva sem o agente, elas não formam paráfrase. Mas os pares de sentenças ativa e passiva com o agente da passiva, que fique expresso, elas fazem isso, gente. Elas são paráfrase. Então, se eu tenho João comeu o bolo e o bolo foi comido, não forma paráfrase, porque não tem o agente da passiva expresso. Mas na frase que nós tínhamos anteriormente, o bolo foi comido por João, aí sim está expresso e eu tenho um acarretamento mútuo, logo uma paráfrase. Temos também outros dois pares, né? No primeiro temos João é bom e no segundo João é generoso. E aplicando todos os três testes, né, a esse par 11 e 12, nós verificamos que as sentenças formam uma paráfrase. E de imediato, se você observar, você vai ver que o fenômeno que foi utilizado para que isso pudesse ser possível foi a sinonímia, que nós também já trabalhamos, já vimos que a sinonímia não é, né? Não existe uma correlação perfeita. Quando você fala bom, quando você fala generoso, você não está dizendo exatamente a mesma coisa, mas nós nos aproximamos daquilo que queremos dizer. Então, a sinonímia é um fenômeno semântico que me permite também fazer, né, com que eu consiga trazer uma paráfrase de algo que eu quero ou que eu preciso fazer. E aqui nós temos o seguinte, ó, a noção de paráfrase na semântica, ela equivale à da linguística textual, gente. Quando você vai fazer uma paráfrase de um texto, por exemplo, o que você deve fazer? O que nós fazemos é dizer a mesma coisa, agora de uma forma diferente, né? Então a sinonímia serve para isso, a inversão dos termos, né? Da oração serve também para isso. O uso de sintagmas e de palavras que muitas vezes são trocados, né? São invertidos ou são trocados mesmo. Ou de sentenças, né? Trocada de sentença ativa para passiva. São alguns dos elementos semânticos que nos possibilita fazer essa paráfrase dos textos que nós lemos. Agora, um ponto importante que os autores trazem, que a gente não pode deixar de forma alguma, né, de lado, é que a paráfrase textual ela não corresponde totalmente à paráfrase semântica, porque nesta é obrigatoriamente preciso que todas as informações sejam exatamente iguais. Ao passo que na textual, a paráfrase textual, pode ocorrer a supressão de alguma informação, né? Você não é obrigado a colocar toda a informação. Mas quando a gente pensa em uma paráfrase semântica, a gente pensa em dizer o que está dito sem nenhum corte, sem nenhuma diminuição, digamos assim, da essência daquele texto, agora dito de uma forma diferente. E esse acarretamento a gente diz que ele é bilateral, porque se você pegar depois as duas informações, os dois pares de sentenças, os dois textos, você vai perceber que eles dizem exatamente a mesma coisa, embora com organização linguística diferente. Então, é um assunto muito simples, né? Porém, obviamente, a gente vai observando isso nos textos, nas leituras, quando a gente vai escrever, e a gente pode utilizar desses testes para que a gente possa simplesmente ter um domínio maior desse e de todos os outros recursos que já foram ou que ainda serão trabalhados nas próximas aulas. Então é isso, gente. Acarretamento
O implícito lógico é uma aula curta, simples, mas não, né, simples no sentido de fácil. É simples assim, tem um conteúdo que a gente consegue compreender com facilidade, mas obviamente precisamos ter um cuidado aí na hora do uso e também na leitura, né, para observar esses e outros fenômenos. Nos encontramos então na próxima aula. Até mais!